Glórias a Deus, a paz do Senhor esteja com todos os nossos irmãos que estão através desta live nos acompanhando e aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Como já é sabido pelos irmãos, nós estamos trabalhando com o fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 22. A palavra de Deus, amado, compreender da palavra de Deus é a melhor coisa para nossas vidas, né? Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada, né, pelo Senhor. Foram escrita por seres humanos, por pessoas comuns, né, normais, porém toda a influência, a inspiração veio da parte do Senhor. E é muito importante aprendermos da Bíblia, porque nós vamos saber viver a vontade de Deus como convém, e assim alcançar a nossa salvação. Sem falar que, infelizmente, existem muitos estudos e ensinos e pregações e pregadores que às vezes não estão pautados na verdade bíblica. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, fica mais difícil de nós sermos levados, né, pelos erros, pelas heresias, por aquilo que não se diz respeito à verdadeira palavra do Senhor. Jesus bem disse, né, que o povo erra por falta de conhecimento. Amados, Gálatas 5:22 que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje nós vamos falar sobre fé. Em algumas traduções da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a palavra fidelidade. Por que fidelidade em algumas traduções e em outras nós encontramos fé? Porque essas duas palavras, elas estão interligadas. Fé e fidelidade. O que significa fé? Fé, na definição da língua grega, se fala pistes, que significa persuasão, crença, convicção. Persuasão, no português, significa ato ou efeito de persuadir. Mas ela tem um segundo significado na língua portuguesa, que significa certeza fortemente estabelecida, convicção. Então, fé, na definição da língua grega, no original grego, se fala pistes, que no português é o mesmo que convicção, crença. Só que a Bíblia Sagrada, ela define a fé já um pouquinho além daquilo que a língua grega define. E ela traz uma definição espiritual, uma definição puramente bíblica. O escritor aos Romanos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, verso de número 1, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós percebemos que o escritor aos Romanos, ele vai além do que a língua grega define a fé, ou a palavra fé. A certeza daquilo que se espera e a prova de fatos que não se veem. O que significa isso? Ou o que o escritor aos Hebreus, ele quis dizer com isso? A prova das coisas que não se veem seria tudo aquilo que existe dentro de nós em forma de crença, em forma de convicção mesmo. O crer na Bíblia Sagrada é a prova de fatos que não se veem, por exemplo. A Bíblia Sagrada, os acontecimentos bíblicos, nós não estávamos lá para ver. Porém, nós acreditamos que de fato aconteceu. E isso daí faz parte do quê? Da nossa convicção interior. Então, nós temos prova dentro de nós de que aquilo foi real, que aquilo aconteceu. Mesmo não estando lá naquelas épocas, né, nos tempos bíblicos, nós acreditamos nela. Isso é uma prova do que não se vê. Tá? Então, quando se fala de Deus, por exemplo, também. Eu creio em Deus e você acredita em Deus.
Só que nós nunca vimos a Deus a olho nu. Nós nunca palpamos Deus. Mas nós acreditamos na sua existência. E essa é uma prova que existe dentro de nós. Não se pode ver, mas ela existe. Isso é prova das coisas que não se veem. Por isso, a pessoa que vive no mundo, né, que vive longe da vontade e da palavra de Deus, dificilmente ela vai conseguir alcançar isso. Porque ela não tem um contato, né, com o Senhor, ela não tem uma busca, né, ela não tem essa proximidade de Deus. Então, dificilmente ela vai conseguir alcançar isso, porque a fé é a prova de coisas que não vemos. E o crer na palavra, a Bíblia Sagrada, a existência de Deus, enfim, tantas coisas eu poderia citar, tudo isso é a prova de fatos que não se veem. Então, a fé, ela já começa aí, tendo prova daquilo que nunca se viu, que você nunca conseguiu enxergar. E isso é uma coisa que existe dentro de cada um de nós, não se vê, mas existe. Então, isso é prova de fatos que não se veem. Mas a fé, ela não é somente prova de fatos que não se veem, ela também é certeza das coisas que se esperam. O escritor aos Hebreus está dizendo, ter certeza daquilo que se espera, é você acreditar que vai acontecer na sua vida aquilo que você pediu, aquilo que você está esperando da parte de Deus. É um pouquinho mais difícil do que a prova de fatos que não se veem. A partir do momento que você é cristão, você tem a prova de fatos que não se veem dentro de você. Mas a certeza das coisas que se esperam é um pouco mais complicado, é mais difícil. Tá? Como aconteceu, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, que ela acreditou que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então, ela teve certeza daquilo que ela esperava. E ela fez, e nós conhecemos a Bíblia, sabemos que ela foi curada. Isso é certeza daquilo que se espera. É acreditar que aquilo que você pediu para Deus, Ele vai cumprir no tempo dEle. Então, você tem certeza absoluta daquilo que você está esperando da parte dEle. Isso é fé. Prova de fatos que não se veem, certeza das coisas que se esperam. Então, a definição de fé, espiritualmente falando, ou biblicamente, vai um pouco além daquilo que nós conhecemos na língua grega. Mas a Bíblia Sagrada, em algumas traduções, você não vai encontrar a palavra fé, você vai encontrar a palavra fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é a característica do que é fiel, é uma característica daquele que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, é sinônimo de lealdade. A pessoa que tem fidelidade, ela é leal. A pessoa que tem fidelidade para com Deus, ela é leal para com Deus. Então, se ela passar por momentos de dificuldade na vida, por lutas, ainda assim ela permanece leal ao Senhor. Então, ela não se desvia da vontade de Deus, ela não passa a pecar contra Deus só porque, né, está passando por aquele momento. Ela é fiel a Deus, ela tem a fidelidade. O interessante é que a fidelidade à fé, ao mesmo tempo que ela é a mesma coisa, nós podemos encontrar isso teologicamente, o tempo não nos permite adentrar por esse lado, mas ao mesmo tempo que ela é a mesma coisa, que elas se entrelaçam, ao mesmo tempo elas seguem rumos diferentes. Nós poderíamos ensinar sobre fé e sobre fidelidade, indo por rumos diferentes, um para cada rumo próprio. Mas lá na frente elas vão se cruzar novamente. A fé e a fidelidade, elas sempre andam em conjunto. Então é impossível para uma pessoa ter fé em Deus e não ser fiel a Ele. Da mesma maneira como é impossível uma pessoa ser fiel a Deus, mas não ter fé, não ter convicção nele. Então ela está ligada. Fé e fidelidade passa a ser a mesma coisa em dado momento, e em outro momento passa a ser coisas que caminham por caminhos opostos, diferentes. Não digo contradizentes, tá? Não é essa a palavra, mas por caminhos diferentes. Ao mesmo tempo, ela faz isso. Então, explicar sobre fé e fidelidade demandaria mais tempo, o que não temos. E o propósito aqui não é trazer este ensino, mas sim sobre o fruto do Espírito em nossas vidas, né? A fé, a fidelidade como fruto do Espírito. Então, sabemos o que é fé. É convicção.
Sabemos o que é fé no sentido bíblico espiritual. Prova, certeza das coisas que se esperam e prova de fatos que não se veem. E sabemos o que é fidelidade, que é o mesmo que lealdade. Agora, este fruto do Espírito, a fé, a fidelidade como fruto do Espírito, por que ele existe? Por que ele faz parte da minha vida? Em primeiro lugar, porque ele a fé, a fidelidade, ela faz parte de Deus. Deus, ele é fiel. Como nós vimos em outros estudos, o fruto do Espírito sempre está em Deus antes de estar em nós. Deus, ele é dono do fruto. E todo fruto faz parte. Ele faz parte da essência de Deus. Então, quando falamos de fidelidade, de ser fiel, primeiramente, é uma característica de Deus. Deus, ele é fiel. Salmos 36:5 diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. O que o salmista quis dizer com a tua fidelidade até as nuvens? Ele quis dizer que a fidelidade de Deus vai além da nossa fidelidade, que ela passa daquilo que nós compreendemos. Quando ele diz que a fidelidade de Deus vai até as nuvens, ele não está limitando, até porque naquela época as pessoas não sabiam qual era a distância entre a terra e as nuvens. Hoje, cientificamente, nós sabemos, nós compreendemos. Mas o que o salmista tinha em seu coração naquele momento, é que a fidelidade de Deus, ela vai além de tudo que nós podemos compreender humanamente. Ou seja, ela é sem limites, ela é infinita. Ela passa, ela vai além da lógica humana. Então, é uma característica de Deus. Deus, ele é fiel. O cuidado de Deus, ele é o reflexo de sua fidelidade. Em 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Então, o cuidado de Deus, ele é o reflexo da fidelidade dele. Como diz aqui Paulo, em 1 Coríntios, diz: Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Então, toda a nossa tentação, aquilo que nós passamos em nossas vidas, tudo que é permitido pelo Senhor é segundo a nossa capacidade de suportar. Então Deus, ele não vai permitir sobre a sua vida aquilo que você não consegue vencer. Tudo que ele permite, você consegue vencer. Parece impossível, parece que não dá para vencer, mas dá. Porque Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele sabe qual é o seu limite. Porque ele te criou, ele te fez. Ele sabe das suas fraquezas, das suas capacidades. Ele conhece as suas limitações. Então, ele não vai permitir a você algo que você não consiga vencer. Algo que seja insuportável, de modo que você venha perder, a guerra, a batalha. Deus nunca vai permitir isso. E ele não permite por causa do quê? Da sua fidelidade. Esse é o cuidado de Deus, como reflexo de sua fidelidade. Então, por causa da sua fidelidade a mim, a você, a nós, Deus, ele cuida de nós. E Deus, ele é fiel a nós. Ele tem a fidelidade, ele tem lealdade para conosco. Mesmo nós sendo pecadores, blasfemando contra Deus e pecando contra ele, desagradando ao Senhor, ele continua sendo fiel para conosco, por causa do seu amor, por causa de sua misericórdia. Então, o perdão de Deus, ele é reflexo de sua fidelidade. E a fidelidade, a nossa fidelidade para com Deus, ela também precisa ser existente. E como que ela vai ser existente? Como nós vamos ser fiel para com aquele que é fiel para conosco? Através do fruto do Espírito. Para um ser humano, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, é impossível ele ser fiel a Deus. Porque a fidelidade a Deus é o fruto do Espírito. Então ele tem que ter o Espírito para ter fidelidade para com Deus. Então como que ele vai ter aquela convicção em Deus, aquela fé?
se ele não tiver o fruto do Espírito. Então ele precisa ter o fruto do Espírito. E através disso, nós podemos ter a fidelidade para com o Senhor. Então, esta fidelidade de Deus, ela existe em nós através do fruto do Espírito. Ela só não vai ser perfeita como é a de Deus para conosco, porque somos seres humanos, somos imperfeitos. Mas ela passa a existir e ter uma força gigantesca em nossa vida espiritual. E através da fé e da fidelidade, nós podemos alcançar o favor de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus. Enfim, o Senhor Deus, Ele faz coisas lindas através daquilo que nós temos para com Ele, para com o próximo, para com a nossa vida. Deus, Ele é fiel, e a nossa fidelidade é a fidelidade de Deus manifesta em nós através do fruto do Espírito. A fidelidade, a nossa fidelidade, ela não depende de circunstâncias, mas depende de decisão. Então não são os momentos da minha vida que vai determinar se eu sou fiel a Deus ou não, mas a minha decisão, eu decido se eu quero ser fiel a Deus ou não. Independente da prova, da luta que eu passe, como eu disse antes, tudo permitido por Deus, segundo a nossa capacidade de suportar e vencer. Então, independente de tudo que eu passar, a minha fidelidade ela pode permanecer intacta. E isso não depende das circunstâncias, mas depende da minha decisão. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 4, diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. O apóstolo Paulo está falando para as pessoas que estavam ali em Tessalônica, que eles estavam passando por tribulações, né, por momentos de dificuldade, por perseguições. E Paulo diz, nós nos gloriamos em ver que vocês, mesmo passando por momentos difíceis, ainda são perseverantes e ainda é fiel, ainda tem fé, tem a sua fidelidade para com Deus. Ou seja, não são as circunstâncias, não são os problemas que vai determinar se eu sou fiel a Deus, mas a minha decisão. Eles decidiram ser fiel a Deus, mesmo passando perseguição e passando tribulação, né? Momentos de dificuldade. E essa capacidade não é nossa, é de Deus, é Jesus trabalhando em nossas vidas. Tá? Então, se o Espírito Santo ele não nos auxiliar, nós não vamos ser fiel a Deus nos momentos de dificuldade. Só conseguimos através do agir de Deus em nossas vidas. Então, ninguém tem mérito algum. Não há mérito no ser humano por ele ser fiel a Deus durante os momentos de dificuldade. Não temos no que nos vangloriar, né, em relação a isso. E isso é misericórdia de Deus manifesta em nós. Se nós conseguimos permanecer fiel a Deus em todo momento, qualquer momento de nossas vidas, isso é glória de Deus e não nós. A capacidade não vem do homem, ela vem do próprio Deus. A fidelidade, ela não anula, a nossa infidelidade, né, melhor dizendo, ela não anula a fidelidade de Deus. Não é porque eu sou cristão, tenho o Espírito Santo em minha vida, que eu não posso vir a ser infiel em algum momento da minha vida. Tá? É possível que isso ocorra por causa das minhas falhas, dos meus pecados e a minha imperfeição. Eu sou um ser humano. Todos nós podemos agir com infidelidade em algum momento. Porém, se isso ocorrer, isso não anula a fidelidade de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é uma característica natural de Deus, a fidelidade. Então, ainda que eu seja infiel a Deus, a fidelidade dele para comigo continua existindo do mesmo jeito, de modo intacto. Então, a fidelidade de Deus não depende se eu sou fiel a ele ou não. Ele continua sendo fiel a mim do mesmo jeito. É óbvio que não é por causa disso que eu vou aproveitar, né, da situação
e desprezar a fidelidade para com Deus. Falar, não, então eu vou fazer o que eu quiser. Se eu eu for infiel com Deus, ele vai continuar fiel, mas não é motivo para agir dessa maneira, porque a Bíblia mostra claramente que o que nós plantamos, nós colhemos. Tá? Então, as consequências das minhas ações, ela vai vir sobre a minha vida do mesmo jeito. Mesmo Deus sendo fiel para comigo, as consequências das minhas ações, ainda assim, vão fazer parte da minha vida. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas Deus, Ele continua sendo fiel a mim e a você. A fidelidade, ela nos concede livramento. Porque lá em Ezequiel, capítulo 14, do verso de número 13 ao verso de número 14, diz assim: Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar-se a si mesmos, por palavra do soberano, o Senhor. Então, a nossa infidelidade, ela traz para as nossas vidas consequências, coisas ruins, né? Então, neste versículo, Deus diz o quê? Estenderei contra ela o meu braço e para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela, exterminar os seus homens e seus animais. Olha só o que a infidelidade para com Deus, ela traz para as nossas vidas. E ainda, né, Deus dando continuidade no versículo, que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nessa cidade, eles só livrariam a si mesmos. Por quê? Nós sabemos que Daniel, Jó e Noé eram homens fiéis a Deus. E por causa da sua fidelidade, da sua retidão em Deus, eles seriam livrados. Porém, os infiéis não seriam livrados. Tá? Então, a fidelidade para com Deus, ela nos concede o livramento. Quando vir a tempestade, né, sobre a nossa, digamos assim, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o nosso grupo de pessoas que estão à nossa volta, nós seremos livrados por Deus por causa da nossa fidelidade para com Ele. Tá? Então, Deus, Ele nos concederá do seu livramento. Obviamente que em dado momento, nós podemos passar por determinadas situações e aparentemente parece que Deus não livrou, né? Parece que Deus, Ele não cumpriu a sua palavra. Mesmo nós sendo fiel, parece que Deus não nos livrou da dificuldade, né, do problema. Mas isso já é um outro caso. Já passa a ser uma provação da parte de Deus. Não significa que Deus não permaneça fiel. Ele é fiel, Ele não nega a si mesmo, como nós lemos. Tá? Então, fora os problemas e dificuldades que nós podemos passar por causa da provação de Deus, fora isso, o Senhor Deus é aquele que nos concede do seu livramento. Né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, muitas pessoas foram acometidas por essa enfermidade. Né? Algumas, infelizmente, não resistiram. E mesmo sendo fiéis a Deus, não resistiram. Mas isso não significa que Deus não foi fiel para com elas, né? Que Ele não está sendo fiel. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Então, Ele prova. E o que Deus Ele quer, né? A vontade de Deus maior, né? A primazia de sua vontade é a nossa salvação. Essa é a vontade do Senhor. Tá? Mas voltando aqui ao texto, a nossa fidelidade a Deus nos concede essa oportunidade de sermos livrados por Ele. Então, você lembra que Ló, né, ele conseguiu sair dali da cidade, ele conseguiu sair das regiões de Sodoma e Gomorra com vida. Né? Então, toda a cidade foi destruída, mas ele conseguiu salvar sua vida ali, e alguns que estavam com ele, nós conhecemos a história, mas a mulher que olhou para trás, infelizmente, acabou ficando. Né? Então, a fidelidade para com Deus, ela tem que existir da nossa parte. Primeiro, porque essa é a vontade de Deus. Segundo, porque nós entregamos a nossa vida a Ele.
Então é Ele que agora cumpre a sua vontade em nossas vidas. E a vontade de Deus é que nós sejamos fiéis a Ele. A fidelidade ao Senhor, ela nos concede o livramento. A infidelidade na nossa vida, ela traz caminhos difíceis, né? Como eu disse anteriormente, né, que a fidelidade nos dá o livramento, né? A infidelidade, em contrapartida, nos traz malefícios. Lá em Provérbios, capítulo 13, e o verso de número 15, diz assim: o bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Em outra tradução vai estar assim: o sensato é respeitado, o desleal, ou seja, aquele que não é leal, que não tem fidelidade para com Deus, ou seja, o infiel, ele caminha para a destruição. O caminho do infiel é um caminho difícil. Não falo difícil em questões de dificuldade de trilhar em si, propriamente dito. Porque o caminho de Deus, ele é um caminho difícil. Jesus disse que ele é estreito, é apertado, então ele é difícil. Então eu não falo nesse sentido. Eu falo no sentido de que ele é constituído de coisas, de malefícios, de coisas ruins, né? Como diz aqui no versículo, caminha para a destruição. Então, aos olhos da pessoa infiel, parece mil maravilhas, né? Então, a pessoa infiel, ela usufrui dos prazeres que o cerca, daquilo que ele busca para si. A pessoa infiel usufrui de tudo isso. Então, aparentemente, é um caminho bom, um caminho legal. Mas, quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, é um caminho de dores. O que está esperando por ela, neste caminho, é dores, é destruição, é ruína, né? São coisas que ela vai sofrer muito. O nosso caminho, o caminho do cristão, o caminho de Deus, ele não é também um caminho fácil. Muitas das vezes encontramos espinhos, né, durante a caminhada, encontramos desertos, encontramos vales. Porém, em todos eles, Deus está presente. E em todos esses momentos, Deus estará nos ajudando. Por quê? Porque Deus, ele é fiel para conosco. E a nossa fidelidade para com Deus nos concede a oportunidade de sermos livrados por Ele. Então, a fidelidade, como fruto do Espírito, ela surte este efeito em nossas vidas. Muitas outras coisas poderíamos falar sobre a fidelidade. Porém, o nosso tempo, ele é curto, né? Então, infelizmente, não temos tempo para estar falando, trazendo um ensino mais profundo. Porém, nós conseguimos compreender um pouco, né, do que é este fruto do Espírito, a fidelidade. Quando nós voltamos a nossa vida para Deus, as coisas que acontecem em nossas vidas são todas dirigidas, né, pelo Senhor, dirigidas por Deus. O nosso papel como cristão é viver a vontade de Cristo, é viver o Evangelho e se voltar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso a necessidade de nós compreendermos da Bíblia Sagrada, para que nós possamos viver a boa e agradável vontade do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos, o nosso tempo já está indo embora. Peço para que Deus continue abençoando a cada um e venha auxiliar-nos para que sejamos fiéis a Deus. Nem entender que através dessa fidelidade, o Senhor Deus, Ele tem compromisso conosco, Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos livra, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Então vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo para que o Senhor, Ele nos instrua, nos dê sabedoria da palavra de Deus. O povo de Deus erra por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras. E hoje a necessidade de conhecimento da Bíblia é maior do que antigamente. Porque antigamente, toda a teologia controversa, né, que vai contra o Evangelho, eram poucas, né? Nós lemos na história e eram poucas, né? Não tinha tanto igual existe hoje. E muitas igrejas, infelizmente, trabalham com uma teologia que
não equivale àquilo que nós conhecemos sobre a verdade bíblica. Então, os cristãos hoje estão sendo bombardeados por ideologias religiosas, conceitos eclesiásticos, contos que saem fora daquilo que Deus ele ensina em sua palavra. É fácil de provar uma heresia e mostrar que ela é verdadeira, que deve ser seguida. Isso é fácil. Através da Bíblia eles fazem isso. Mas se nós tivermos o conhecimento bíblico e o Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos ser enganados, mas vamos viver a verdade e alcançar a nossa salvação. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela mensagem, pela palavra, pelo ensino que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Senhor ter nos concedido, Senhor, da Tua graça. Obrigado pelo Teu fruto estar em nós, a fidelidade fazer parte de nossas vidas. Senhor, trabalha em cada vida neste momento. Trabalha em nossas vidas e nos dê do Teu livramento de todo mal, de todas as coisas que nos cercam e tentam nos alcançar. Quebra, Pai, todas as correntes, as cadeias, ó Senhor, os obstáculos que se opõem diante de nós. Quebra, Senhor, meu Deus, e nos ajude a vivermos em Ti, livres, ó Pai, ó Senhor, na Tua vontade, na Tua graça, crescer, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra. Trabalhe em cada vida neste momento, em cada lar, faça da Tua obra. Todo mal que tem se levantado contra nós caia por terra, e que o Teu nome, Pai, sobre as nossas vidas, venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.